Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos reunidos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a professora Wanda, professora que ministra aula aqui com vocês de Sociologia e de Filosofia. Hoje veremos um conteúdo especial da nossa aula de Sociologia, mas antes os nossos recados de sempre. Lembrando que a gente tem aulas lives aqui sempre no mesmo dia, no mesmo horário, nesse canal. Não esqueça de já dar a sua curtida aqui no nosso vídeo, na nossa aula, porque a nossa aula é ao vivo, mas ela fica disponível para você assistir quando quiser, para recomendar para aquele amigo, para aquela amiga que ainda está em dúvida se volta os estudos ou não. Você pode ajudar nesse processo, né? É tão simples, tão rápido e fácil, a gente estuda de casa e a gente vai se ajudando aí para concluir os nossos estudos, que é tão importante nessa nossa trajetória. Então não esqueçam de dar o likezinho aqui já no nosso vídeo, deixar o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber notificação da nossa aula e não esquecer às vezes na correria do dia a dia, não é mesmo? E não se esqueçam também das nossas redes sociais. Acompanhe a sua escola lá no Instagram, no Facebook, no Telegram, que a gente tem conteúdos especiais e você não perde nenhuma novidade. Lembrando que as nossas matrículas também estão abertas, a gente já está aí chegando no final do ano de 2023,
né? 2024 aí, eu espero que você passe logo, já consiga o seu certificado, mas a gente sempre conhece, né, aquele amigo, aquela amiga, um familiar que precisa aí melhorar suas condições, né, ter uma nova oportunidade de emprego, fazer a tão sonhada faculdade, curso técnico. Então indica a nossa escola para essa pessoa também, que as nossas matrículas já estão abertas e qualquer dúvida que vocês tiverem é só dar uma ligadinha na secretaria, que lá tem uma equipe show para atender vocês, tá bom? Então, muito bem, hoje vamos começar aí com a nossa aula de sociologia, né? Não vamos se enrolar muito aqui nas nossas saudações, nossos recados, porque a gente tem muito conteúdo aqui para conversar. Então, já vai se aconchegando aí na sua casa, no ônibus, onde você estiver. E vem comigo para a gente acompanhar o conteúdo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a desumanização, o processo da não cidadania, tá? O processo de coisificação do outro. Eu sei que são conceitos complexos, difíceis, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, especialmente para quem está acompanhando as aulas de sociologia e filosofia no supletivo, né? Que são aulas aí do ensino médio. Mas fiquem tranquilos que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais e mais pra frente a gente retoma novamente esse conteúdo para você que ficar com dúvida, mas eu tenho certeza que a gente vai se ajudando nesse processo. Então vamos lá? Pessoal, hoje então na nossa aula de sociologia, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conteúdo, começando sobre o conceito de desumanização. O que significa isso e por que esse tema é trabalhado pela sociologia? Lembrando que sociologia é a ciência que estuda o comportamento social, ou seja, o comportamento da nossa sociedade, principalmente após as revoluções, os processos de industrialização, do qual a nossa sociedade passou aí com a implementação do sistema capitalista. A gente tem algumas aulas aqui gravadas, inclusive depois vocês entrem no nosso canal, para quem está chegando agora, minhas boas-vindas. Não fica perdido, não fica maluco, antes de arrancar os cabelos, calma, que esse conteúdo é novo, mas com o tempo a gente vai aprendendo e ver que é fácil, mole, tá bom? Mamão com açúcar. Então vamos lá. Processo de desumanização. O que significa esse conceito? Bom, vocês já podem perceber aqui na nossa lousa digital, que está aparecendo na tela de vocês, que o conceito de desumanização tem a ver com fazer com que o outro ser humano seja visto como menos do que humano. Ou seja, tira-se os direitos humanos, como sua personalidade, as questões ligadas também à criatividade, à compaixão, o amor para com os outros, a empatia, características que todos nós precisamos trabalhar em nós mesmos para, inclusive, fazer com que a nossa sociedade seja mais justa. E existe um processo que faz com que na nossa sociedade exista o que nós sociólogos chamamos de desumanização. Esses processos a gente pode elencar e aí já anota aí no seu bloco de notas, no seu caderno, para você dar uma olhadinha depois, não ficar tão nervoso na hora da prova, tá? Que o processo para acontecer a desumanização inclui questões como o individualismo, questões como a falta de consideração e respeito ao próximo, como pouco valor dado às opiniões e sentimentos alheios, desrespeitar e humilhar o outro sem respeito à vida humana. E os fatores que causam esse processo de desumanização são justamente fatores como pobreza, falta de cultura, o sectarismo, a cultura da dominação, entre outros. Então vejam bem, a gente percebe, né, infelizmente esse é um dado que tem crescido na sociedade brasileira, ao andar nas ruas, principalmente nas metrópoles, né? Para quem aí já foi no centro de São Paulo, no centro de Campinas, por exemplo, que são metrópoles, né? Nas cidades maiores, a gente percebe que cada vez mais a gente vai percebendo um número crescente de moradores de rua, por exemplo. Aquele tratamento com que a sociedade tem com uma pessoa que está em condição, né, de rua, né, no que a gente chama na sociologia de vulnerabilidade socioeconômica, é um processo que entra dentro desse conceito de desumanização.
Isso é, inclusive, para a gente rever e pensar nos nossos processos, né? No nosso próprio tratamento com essas outras pessoas, que muitas das vezes passa-se batido como se não fossem ninguém, né? Então, quantas vezes vocês já presenciaram situações na qual vocês olham as pessoas, né? E isso a gente tem que pensar também enquanto humanidade, porque todos nós estamos fadados a estar dentro desse processo de não considerar o outro como humano, assim como nós mesmos. Então, como essas pessoas que estão, inclusive, em situação de pobreza extrema, deixam de ser vistas por outras pessoas, às vezes em classes sociais superiores a ela, e até mesmo pelo próprio Estado, onde a gente vai perceber que existem pessoas que não recebem um tratamento de esgoto adequado, que não possuem saneamento básico, que não possuem acesso à alimentação, acesso aos programas de saúde, que deixam justamente de serem considerados humanos. Passam a ser tratados como coisas, como objetos. E isso é um dado triste da nossa sociedade e que infelizmente vem se aprofundando cada vez mais quando a gente percebe que a pobreza é um dado alarmante dentro da nossa sociedade, né? Então, se a gente pensar, alguns dias atrás estava vendo uma pesquisa que saiu recentemente nos jornais sobre a quantidade de brasileiros, que é um dado alarmante, não vou me recordar a porcentagem exata aqui para dizer para vocês, mas depois deem um Google para ler sobre isso, que é importante para a gente saber da nossa própria realidade social, que existe uma porcentagem enorme de pessoas, inclusive, que não possuem banheiros dentro de casa. Por quê? Porque não tem acesso a saneamento básico, não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto. Isso é muito significativo e está presente dentro do que a gente chama de desumanização. Quando deixa de ser respeitados direitos básicos para as pessoas, inclusive, serem consideradas pessoas. E muitas das vezes, infelizmente, a gente percebe que existem pessoas, o que é ainda mais triste, crianças, que são tratados como se fossem bichos, como se fossem animais. Estamos falando de uma forma, assim, mais didática para vocês entenderem um pouquinho do que se trata esse processo de desumanização, que infelizmente está muito próximo a nós do que a gente poderia querer, né? Então, se a gente analisar os centros urbanos, a gente vai perceber que esse processo de desumanização está cada vez mais latente, ao modo que a gente percebe que existem pessoas que não são consideradas sequer pessoas, porque não têm os seus direitos e princípios básicos respeitados, beleza? E tudo isso acontece porque existe um processo de individualismo dentro da nossa sociedade, de falta de consideração ao próximo, que faz, inclusive, com que a gente desrespeite essas noções e passa a se ter uma noção de humilhação com o outro. Nós, né, que em sua maioria, que a gente normalmente, eu converso com os meus alunos, nós que somos trabalhadores, né, filhos de trabalhadores e trabalhadores dentro da sociedade, conseguimos perceber que, infelizmente, aqueles que já passaram algum tipo de necessidade costumam ajudar muito mais os outros do que aqueles que sempre tiveram tudo. Isso faz com que nós sejamos mais receptivos de entender todas essas questões, porque nós já vivemos algumas situações complicadas. Mas a gente percebe que existe ainda muitos processos de desumanização e notícias, inclusive, de pessoas que desrespeitam os outros, que humilham os outros, muitas vezes por estarem em uma classe social acima daquele que é humilhado, né? Quantas notícias, quantas histórias a gente já não ouviu, por exemplo, de pessoas, tem pessoas queridíssimas, inclusive da minha família, que fazem um trabalho incrível, extremamente digno, por exemplo, ligado ao trabalho doméstico, né, diaristas, trabalhadoras que trabalham aí ligado no cuidado da casa do outro, e quantas vezes não são humilhadas, desrespeitadas. Isso tudo se configura no que a sociologia vai chamar de desumanização. É quando o outro passa a ser visto como menos humano. Beleza? Então vamos para o nosso próximo slide. Lembrando, deixa eu só voltar aqui nesse slide para a gente falar um pouquinho.
Pobreza, a gente sabe, né, que esses fatores que eu estou elencando aqui para vocês, como pobreza, falta de cultura, a gente percebe que são conceitos que dá para a gente trabalhar um pouquinho mais. Quando a gente fala de falta de cultura, é um conceito, né, uma fala que a gente tem que pensar um pouquinho, porque tudo é cultura. Mas muitas das vezes a cultura das elites vai ser considerado muito mais cultura do que as culturas ligadas à periferia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que dizem que música clássica é que é cultura, teatro é que é cultura, por exemplo, isso já traz um pouco de questão dessa desumanização que as culturas ligadas à periferia vão sofrer. Porque quantos de nós aqui já fomos ao teatro, por exemplo? Garanto que existem muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, pouquíssimos alunos foram ao teatro, mas muitos assistiram novela, por exemplo. E aí a gente vai perceber qual tipo de cultura passa a ser considerada e qual outro tipo de cultura passa a ser inferiorizada, dizendo inclusive que não é cultura. Mas quando a gente pensa em cultura, e eu faço o convite para vocês a olharem que eu tenho uma aula especial aqui no nosso canal sobre a questão da cultura, a gente vai perceber que tudo é cultura. Mas isso é um tema para a nossa próxima aula também, tá bom? Sectarismo. Professora, pelo amor de Deus, o que é sectarismo? Sectarismo, pessoal, é um fenômeno político que acontece muito na nossa sociedade, que infelizmente tem episódios recentes que você vai ligar aí na sua memória, inclusive, para perceber que acontecem diariamente. Sectarismo é quando as pessoas, por exemplo, vamos trazer situações para vocês entenderem. Por exemplo, eu, Wanda, acredito em um certo tipo de ideal político, acredito em um certo tipo de partido político, por exemplo. A partir do momento que eu deixo de ouvir o outro, e penso que, pelo outro, acreditar em um ideal político diferente do meu, ele não merece ser sequer ouvido, e muitas das vezes as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem conversar, porque existe uma pessoa que acredita no partido X e uma pessoa que acredita no partido Y. E a partir do momento que a pessoa que acredita no partido Y vai conversar com a outra pessoa, essa outra pessoa sequer ouve ela. Já fica automaticamente pensando em respostas para atacá-la. Isso é o sectarismo. O sectarismo significa você se fechar em um posicionamento político e deixar de ouvir aquele que é diferente a você. Isso significa ter uma posição sectária. Isso também favorece o processo de desumanização. Porque a partir do momento que você não considera o outro como pessoa digna só porque ele tem convicções políticas diferentes da sua, você também deixa de potencializar nessas questões ligadas ao respeito da vida humana, ligadas à compaixão, à empatia, principalmente ao respeito. Porque a partir do momento que você sequer quer ouvir o outro porque ele acredita em questões diferentes da sua, você já está sendo sectário, você já está contribuindo para um processo de desumanização. Isso significa que acaba fazendo com que a nossa sociedade seja cada vez mais violenta. Porque a gente viu nos últimos episódios, inclusive, é só a gente pensar aí nas notícias, nos noticiários, nos eventos que aconteceram, que muitas pessoas, inclusive, se matam por política. Brigam e acabam, inclusive, amizades são desfeitas, laços familiares são desfeitos. Isso são posições sectárias, minha gente. A partir do momento que eu deixo de respeitar o outro, por ele acreditar em X ou em Y, eu já estou favorecendo o processo de desumanização. Eu não estou vendo ele mais como um humano, como uma pessoa com os mesmos direitos que eu. Beleza? Então, esses são os fatores que favorecem esse processo de desumanização, que é importante a gente entender porque é cobrado nas provas que vocês vão prestar. Então, seguinte, se a gente pensar que esse processo de desumanização está ligado a esses fatores, a gente vai começar a falar agora um pouquinho dos exemplos
desse processo de desumanização e porque a desumanização é prejudicial à formação da nossa sociedade e porque é tema estudado pela sociologia. Um dos exemplos de desumanização que a gente pode destacar aqui é o racismo. O racismo que vai significar a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Essa noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e os traços de comportamento humano, que consiste em uma atitude depreciativa, discriminatória, não baseada em critérios científicos, e em relação a algum tipo de grupo social étnico. Então, pessoal, apesar do racismo ser um crime previsto, inclusive na nossa Constituição Federal de 1988, a gente já pode perceber que na nossa sociedade existem inúmeros casos que acontecem, infelizmente, dessa prática do racismo, né? Existem muitos alunos, alunas que também, infelizmente, já passaram por essas tristes situações. A partir do momento que você julga o outro pela cor da pele, pelos seus traços, pela sua cultura, como inferior a você, isso já é um ponto também, um exemplo de desumanização. Porque o triste processo, né, o hediondo processo que aconteceu na nossa sociedade de escravização, onde aquele que era escravizado, que foram milhões e milhões de pessoas vindas da diáspora do continente africano, foram tratados como pessoas sem alma, como ferramentas de trabalho. Muitos, inclusive, morriam dentro desse processo, eram chicoteados, sofriam até a morte. A gente carrega esses traços, essas consequências, infelizmente, até os dias atuais. E na nossa sociedade, por mais que a gente tenha aí pouquíssimos séculos de uma sociedade que não existe formalmente a escravização de pessoas, a gente ainda tem esse preconceito embutido, enraizado em algumas pessoas, em algumas instituições. Isso também é uma prática que leva a desumanização, porque o que significa desumanização? Você considerar que o outro não é tão humano quanto você, quando o outro perde os direitos básicos e fundamentais para a vida. Então, isso também está ligado a esse processo de desumanização. Esse também é um exemplo de desumanização. Outro exemplo de desumanização também, que é um dado triste da nossa realidade, da nossa sociedade brasileira, é o machismo. Quando a gente fala de machismo, a gente está falando de um comportamento que é expresso por opiniões, atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais. Isso significa que acaba favorecendo, enaltecendo, esse é o significado do machismo, acaba favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Em determinadas sociedades, deriva da concepção de que é natural, é correto que os homens dominem as mulheres. Isso é extremamente problemático. E ao analisar a sociedade brasileira, a gente percebe, inclusive, uma quantidade enorme de mulheres que são guerreiras, batalhadoras, que criam seus filhos e que cuidam da sua casa de forma sozinha. Porque, infelizmente, a gente está falando de estatística, né? A gente não está falando de questões individuais, mas uma triste estatística que se dá é que existe uma grande quantidade, inclusive, de crianças sem o reconhecimento paterno e dessas questões que são exemplos e características ligadas também ao machismo dentro da nossa sociedade. Né? Então, quantas vezes a gente não sofre, as mulheres não sofrem estereótipos, né? Quando a gente vê uma criança fazendo alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cadê a mãe daquela criança? Como se a mãe fizesse o filho sozinha. Tô falando a verdade ou tô falando a mentira? Inclusive, as mulheres que cuidam da sua casa, que são mães solos, não tem essa questão, inclusive, de que devam ser dominadas por um homem
para serem consideradas dignas ou não, até porque elas têm a completa responsabilidade sobre a sua casa e os seus filhos por esse abandono que infelizmente ainda é um dado da nossa sociedade. Então, o machismo, pessoal, também é um exemplo de desumanização, tá bom? Quando a gente julga que as mulheres elas devam ser dominadas pelos homens para serem consideradas dignas de respeito e terem os seus direitos nem sequer garantidos ou reconhecidos, mas pelo menos vistas como dignas dentro dessa sociedade. Isso também é uma característica de desumanização. Tá? Então, quando a gente pensa nessa realidade triste ligada ao Brasil, a gente tem que pensar que esses processos de desumanização, a gente precisa conhecer quais são os exemplos, o porquê acontece isso, para inclusive a gente também entrar em um processo de análise interior e perceber se às vezes no automático a gente também não acaba reproduzindo esses comportamentos, que muitas vezes são reforçados pela mídia, são reforçados pelo Estado, são reforçados por propagandas políticas, onde se quer cada vez mais dominar os corpos, porque, obviamente, se você tem uma massa de pessoas dominadas, é mais fácil controlá-las, né? Então, isso também são características que levam à desumanização. Outra característica também, tudo isso, pessoal, que eu estou trazendo aqui para a aula de vocês, é cobrado também nas provas de ensino médio, nas provas de vestibular, nas provas, inclusive, de entrada. Se você aqui que está assistindo minha live quer fazer concurso, quer entrar para ser um policial militar, por exemplo, parte do exército, que são profissões extremamente dignas que a nossa sociedade também precisa valorizar, você também tem que estudar tudo isso, tá bom? Então, eu não estou tirando também de vozes da minha cabeça, são questões ligadas à sociologia que são cobradas nas principais instituições, que são cobradas em provas de empresas de respeito também, e que a gente precisa começar a debater para a gente também mudar a nossa realidade. Ainda mais Campinas, que é uma cidade violenta também, todo o interior paulista. Outro exemplo também de desumanização. Inclusive, todas essas questões são previstas no Código Penal, tá? É crime se acontecer racismo, machismo, LGBTQIA+, fobia, que a gente vai falar um pouquinho agora. São todas questões previstas pelo Código Penal brasileiro também. E cobrada aí nas provas que vocês vão fazer, nas provas de vestibular, enfim, é um conteúdo para a vida. Outra questão também, um exemplo do que a gente chama de LGBTQIA+, fobia. O que isso significa, professora do céu? Pelo amor de Deus, essa sigla é enorme. Pois é, pessoal, essa sigla tem a ver com aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Em alguns casos, aqueles que guardam esses sentimentos não definiram completamente a sua identidade, gerando dúvidas e revoltas que podem ser transferidas com violência. Isso é muito triste, pessoal. Se a gente pensar e tudo que eu falo aqui para vocês, inclusive se você dá um Google, vocês vão conseguir estudar, se aprofundar cada vez mais em matérias, em estatísticas. Existe um dado muito triste que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Isso é muito triste porque a gente tem no nosso país um sintoma de violência muito profundo que causa, inclusive, muito sofrimento para as pessoas ligadas a essas comunidades. Tanto pessoas negras, quanto mulheres, quanto pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+. Então, se a gente pensar que esse tipo de preconceito está enraizado na nossa sociedade, que às vezes a gente reproduz de modo automático, às vezes em forma de piada, às vezes em forma de violência também, a gente vai perceber que isso é um dado triste que também faz com que aconteça e se aprofunda ainda mais esse processo de desumanização, de coisificação, transformar o outro em coisa, em ser que não merece respeito, em ser que não deve ter atendido os seus direitos
e nem ter a sua dignidade respeitada. Se a gente vive em uma sociedade que deveria ser justa e livre, por que eu devo interferir na escolha e na identidade do outro? Não é mesmo? Eu preciso entender a minha identidade, as minhas escolhas e cobrar que os meus direitos sejam de fato efetivados, que aconteçam. Mas, infelizmente, esses são preconceitos que ainda estão enraizados na nossa sociedade, por mais que sejam crimes. E que muitas vezes a gente acaba levando como se fossem naturais, mas que não são. Faz parte de um processo de desumanização, de coisificação, de tratar o outro como coisa, como se ele não tivesse sentimento, como se ele merecesse apanhar, como se ele merecesse sofrer, por não se encaixar em determinado padrão que está só na nossa mente, ok? Muitas vezes isso acaba sendo propagado, né, disseminado, e a gente acaba trazendo para as nossas relações esses tipos de preconceito por achar que é natural e querer cobrar que as pessoas vivam do modo como a gente acha que é correto viver. Mas a gente precisa entender que a gente vive em uma sociedade plural. E se eu quero que o meu respeito enquanto pessoa seja atendido, seja levado a sério, eu também preciso respeitar o outro. Seja qual for esse outro, não é mesmo? Então, se a gente pensar aí em diversas esferas da sociedade, seja na religião, a gente precisa pensar mais na questão do amor ligado, né? Dar e receber o amor, não importa quem. Se a gente pensar no Estado, a gente precisa cobrar com que o Estado cumpra com o seu papel efetivo de fazer com que todos os cidadãos tenham os seus deveres e direitos respeitados. Porque não adianta que eu queira só que eu seja uma pessoa vista com dignidade, sendo que eu não respeito a dignidade do outro, né? Dentro de uma sociedade, dentro de um Estado, a gente não tem só direitos, a gente possui direitos e deveres. Às vezes a gente esquece do direito do outro, esquece dos nossos deveres também e acha que só nós somos dignos de respeito. Isso está ligado a esse processo de desumanização e é um processo, um sintoma muito violento para a nossa sociedade que faz com que o nosso país esteja lá nos primeiros, no top lá dos países mais violentos para inclusive mulheres e pessoas ligadas à comunidade LGBT viverem. Isso é um dado muito triste, tá? E é uma leitura da nossa realidade. Infelizmente, se você ligar os noticiários, vocês vão perceber que os casos de feminicídio só aumentam, né? Que é aquele caso lá de que o cara não aceitou o término, foi lá e matou a mulher. Os casos de LGBTQIA+ fobia só aumentam, né? Aqueles casos de que as pessoas são violentadas, apanham até a morte. Os casos de racismo também só aumentam. E esses dados fazem com que aconteçam a desumanização e a coisificação. Muitas das vezes a gente age como se isso fosse um sintoma de que é natural, porque o ser humano é assim mesmo, e fala essas coisas como se nós também não fizemos parte, também não tivemos responsabilidade sobre essa sociedade. Então essas questões elas não são naturais, elas são construídas, e os fatores como o sectarismo que eu expliquei para vocês, o que se trata, que é quando você não aceita a opinião política do outro, a pobreza que faz com que infelizmente a gente não tenha acesso a informação, muitas vezes, a informação correta, né? Porque o que mais tem é fake news. Então, a pobreza que faz com que a gente, às vezes, infelizmente, existe uma parcela da população que não tem acesso nem a saneamento básico, nem a uma alimentação adequada, que dirá acesso a saber o que é direito ou não, né? Que dirá acesso de conseguir identificar esses tipos de violência como crimes, como processos complicados e que devam ser combatidos. Então, essa ausência também de responsabilidade do Estado faz com que esses processos cada vez mais se enraizem na nossa sociedade e faz com que a gente olhe como se fossem coisas que acontecem mesmo. Mas, na verdade, não. Na verdade, todas essas questões são sintomas
de uma sociedade que tem como característica esses processos de desumanização e de coisificação. E tudo isso leva à questão da gente não conseguir ter uma cidadania plena. O que é uma cidadania plena? O que é a não cidadania? É quando as pessoas não têm os seus direitos básicos respeitados. Como, por exemplo, o direito ao acesso à escola, o direito fundamental a estudar. Quantos de nós, às vezes não precisamos, pessoas queridíssimas próximas a mim, meus alunos, quantas vezes a gente não tem que escolher entre o estudo e o trabalho? Infelizmente, a grande maioria precisa optar pelo trabalho, porque você precisa ter o que comer no final do dia, não é mesmo? Isso não deveria ser uma escolha, porque o estudo deveria ser um direito assegurado, percebe? Então, todas essas questões fazem com que a coisificação, o processo de desumanização aconteça na nossa sociedade. Mas, professora, você está falando de coisificação, o que tem a ver com a desumanização? Bom, vamos lá. O conceito de coisificação ou reificação justamente tem a ver, pessoal, com a questão de tratar ou transformar o ser humano como coisa. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, no nosso país, no processo de escravização das pessoas vindas do continente africano. E ocorre quando o indivíduo na sua vida social perde o valor essencial e passa a ser tratado apenas como coisa. O quão triste é as pessoas que a gente vê em situação de rua, que esquecem até de onde vieram, qual é a sua família, qual o seu nome, quem são elas. E que muitas das vezes se vê em uma triste realidade de entregar a sua sorte ao uso de drogas, porque se você não tem nada a perder, não é mesmo? Se você é sempre tratado como coisa, você perde a sua identidade. Isso tem a ver com esse processo de coisificação. O valor moral é substituído pelo valor material. Cresce a necessidade de autoafirmação do parecer para satisfazer certos interesses. A desumanização e a coisificação do outro aparecem por diversos meios, dentro deles o comportamento das relações humanas. Então a gente vai perceber que a partir do momento que o ser humano, por exemplo, ele não consegue produzir um sistema, ele vai ser visto como coisa, ele vai ser visto como algo sem importância, como algo não humano. Quantas vezes a gente não tem pessoas queridas, próximas, que às vezes se perdem por perder o emprego, por não se encaixar, por sofrer algum tipo de acidente, não conseguir ter o mínimo de acesso a direitos básicos, como saúde, A gente vê um esforço enorme do SUS para atender uma demanda muito maior do que é capaz de atender, porque não tem o investimento que deveria ter. Quantas vezes nós não ficamos horas e horas à espera de um atendimento médico no hospital? Tudo isso está dentro desse processo de coisificação, de ver o outro enquanto coisa, por parte de quem deveria assegurar que esses direitos funcionassem, como, por exemplo, o Estado, que muitas vezes, infelizmente, as pessoas elegem, nós elegemos representantes que não nos representam, só enfia o dinheiro dentro do bolso. Não é assim que acontece? Então, isso tudo está dentro desse processo de coisificação. O Adorno, que é um sociólogo importante para a gente entender esses processos, ele vai trazer nessa pequena ilustração que eu trouxe aqui para vocês, que você está vendo aí na sua tela, como acontece também esse processo de coisificação pelo sistema. Ele vai dizer que as pessoas, na sua obra, que chama Técnica, Corpo e Coisificação, ele vai dizer que as pessoas que são indivíduos únicos, portadores de emoções, elas precisam entrar dentro de algo que vai ser padronizado, que vai fazer com que os indivíduos deixem de serem indivíduos para serem parte de um sistema. Então, quantas pessoas, inclusive, não são excluídas do mercado de trabalho por não saberem mexer bem em um computador, percebe? Por não ter acesso a técnicas que avançam, mas que, infelizmente, isso não está junto com um processo educacional de investimento do Estado em ciência e tecnologia para facilitar com que as pessoas aprendam essas técnicas.
As pessoas que conseguem ter essa técnica, elas vão se padronizar e as consequências é que os seres humanos eles perdem a sua individualidade e sentimentos e passam a ser semelhantes às máquinas, o que o Adorno vai chamar de embrutecimento e desumanização, que vai levar à coisificação. Então, quantas vezes, inclusive, quando as pessoas deixam de valer a pena para a empresa, para uma grande multinacional, por exemplo, elas não são mandadas embora com uma mão na frente e outra atrás. E às vezes vai reclamar das condições do trabalho para você ver. O patrão pode te mandar embora e contratar 2 pessoas, inclusive pagando menos do que pagava para você. Tudo isso está dentro desse processo de desumanização e de coisificação que passa a fazer com que exista um sistema que vejam as pessoas como apenas seres descartáveis. Onde, não está mais dando certo para trabalhar para mim, eu mando embora, contrato outro. Mando embora, contrata outro. Fazendo com que as emoções, a questão ligada às situações individuais de cada um, muitas vezes, na maioria das vezes, não sejam respeitadas. E apenas quando você está conseguindo consumir é que você é considerado como uma pessoa de fato. Os exemplos que levam à coisificação, a ver o outro como coisa, tá ligado ao processo que a gente teve aqui no Brasil de escravização, o chamado tráfico negreiro, tá ligado à exploração sexual infantil, ao tráfico de mulheres, à utilização do corpo humano enquanto propaganda, fazendo com que as pessoas sejam vistas como coisas que levam ao lucro. Beleza? Reprodução da violência e da desigualdade social. Tudo isso, pessoal, essa desumanização e coisificação vai gerar o que a gente chama de desigualdade social. Existem várias características ligadas à desigualdade. A desigualdade no sistema capitalista, a sociologia vai fazer uma leitura que essa desigualdade socioeconômica está ligada ao sistema capitalista e que, como consequência, a gente tem muitos vivendo com pouco e pouquíssimos vivendo com muito. Há pouco tempo atrás saiu uma reportagem na CNN sobre o quanto uma porcentagem de cerca de 2% da população mais rica do mundo produz o dobro de poluição que o restante dessa população. Então, a matéria é mais ou menos assim para dizer o quanto essa concentração de riqueza que está na mão de poucos faz com que poucos vivam com muito e muitos vivam com pouco. Essa desigualdade social acaba gerando a violência. Porque a partir do momento que as pessoas não têm perspectiva de vida e a fome passa a ser uma realidade, isso acaba fazendo quanto maior a desigualdade social, maior a violência, uma vez que as pessoas que estão cada vez mais sem nenhum tipo de oportunidade se vê sem perspectivas de melhora e acabam entregando a sua vida para disseminação, inclusive, e participação. A gente vê aí a triste realidade do aumento populacional cada vez mais na Cracolândia, por exemplo, especialmente pelos jovens. Por quê? Porque quanto mais retiradas as perspectivas de vida, de melhoras, oportunidades, aumenta-se a violência. E esse é um dado sociológico. E a reprodução da desigualdade faz com que existam mecanismos ligados a esse sistema que vai fazer com que a exploração do trabalhador seja cada vez maior, que haja uma escolarização seletiva. Então, a gente vai perceber que as escolas públicas muitas vezes não conseguem atender a demanda e inserir o jovem dentro de uma faculdade, dentro de um curso técnico. E aí, cada vez mais, essas oportunidades estão concentradas para quem consegue pagar uma escola que vai fazer com que a pessoa entre numa faculdade, num curso técnico, e a gente vai ver cada vez mais um número pequeno de pessoas ligadas às escolas públicas entrando em lugares de poder. Isso significa escolarização seletiva, beleza? E vai reproduzir a desigualdade social, por consequência, gerar cada vez mais violência. Então, é um tema bastante complexo
Depois, você que está chegando agora, pelo amor de Deus, não se assusta. Pode ver essa aula quantas vezes quiser. A gente tem um tempo curto aqui, mas também tem as aulas presenciais para tirar as dúvidas. E também esse é um conteúdo que está disponível, só dar um Google lá, vocês vão conseguir estudar um pouquinho mais aí da sua casa também. Vamos fazer essas duas questões agora para a gente ver se a gente entendeu esse conteúdo. Primeiro, a gente vai fazer essa questão que caiu no vestibular da Unesp e que também é cobrado nas provas aí de ensino médio, que diz o seguinte: ainda que as transformações demográficas tenham cada vez mais repercutido no aumento da proporção e do número de idosos na sociedade de maneira global, se observa que certos estereótipos com relação à velhice segue prevalecendo como visões parciais e confusas dessa etapa da vida. Um conjunto de atitudes, em geral negativas, e que se expressam em diferentes maneiras no que diz respeito ao envelhecimento, ainda que nem sempre de modo intencional, caracteriza a gerofobia. O que significa gerofobia? Vem do grego gero, que significa velho ou idoso, e phobos, que significa temor, medo, a qual, atrás do racismo e sexismo, é a terceira forma mais comum de discriminação. O termo se refere a visões e atitudes depreciativas para com os idosos. A exemplo da discriminação pela idade ou da imposição da perda de protagonismo, que se observa a partir de lógica marginalizadora respaldada socialmente no que eles chamam de ditadura da idade. Então, trouxe um texto aqui para a gente entender esse outro tipo de preconceito também. Em conformidade com o texto, podemos perceber que em diversas formas de preconceito, como a gerofobia, racismo, sexismo, contribuem para a desumanização e coisificação do outro. Desse modo, conclui-se que as atitudes que expressam preconceitos são intencionais e podem ser revertidas ao coisificar o outro. B. Os processos de coisificação do outro ocorrem como resultado de atitudes positivas de respeito pela diferença. C. A perda de protagonismo das pessoas discriminadas é superada por meio de processos de desumanização. D. Os preconceitos em geral se baseiam em uma lógica de marginalização e coisificação do outro. Ou E. Os estereótipos que servem de base a atitudes preconceituosas adotam uma lógica de humanização do outro. Vamos lá, a gente tem pouco tempo. Pensem aí qual resposta você colocaria nessa questão com base no que a gente acabou de expor aqui na nossa aula de desumanização e coisificação. Mandem aqui no chat. Tô vendo que o pessoal já está respondendo. Então vamos lá, pessoal. Qual a resposta dessa questão? A gente viu que trabalhou uma outra forma de preconceito que também está ligado à desumanização e à coisificação do outro. E a resposta correta é a alternativa D. Os preconceitos em geral se baseiam em uma lógica de marginalização e coisificação do outro. Justamente o que a gente acabou de falar, né? Parabéns aí para quem acertou. Agora, rapidinho, vamos ver essa última questão para a gente sair aqui com esse conteúdo show na mente. Diz o seguinte: não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Por que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. Um infarte te pega, doutor, e acaba essa banca. Então, esse trecho foi tirado de uma canção que diz, basicamente, para que essa pose toda de humilhar os outros, você pode morrer em um piscar de olhos. Então, canções conhecidas da música popular brasileira ajudam a desmascarar, através da ironia, atitudes que desumanizam e coisificam o outro, o diferente. Mas a leveza musical pode criar a ilusão de que é fácil lutar contra esse câncer social, o preconceito. Base de estigmas, estereótipos, discriminação, segregação e genocídio. A respeito dessa luta, é possível afirmar que A.
Os preconceitos estão profundamente arraigados na cultura, o que nos impede de lutar contra eles, principalmente dentro da escola. B. Os preconceitos não podem ser entendidos no plano humanizado da cultura, e sim no da dominação, opressão, e, portanto, devem ser destruídos em nome da dignidade de toda pessoa humana. C. Os preconceitos derivam da dificuldade do ser humano em lidar com as diferenças e nada pode ser feito para mudar esse fato, o que inviabiliza a nossa luta para destruí-los. D. Os preconceitos tendem a desaparecer no processo de globalização, graças à intensificação das migrações e, portanto, não devemos nos preocupar em lutar contra eles. Ou E. Em nosso país não existem preconceitos, seja de cor, classe ou etnia, graças à expansão da educação escolar abrangente em relação a todas as crianças e adolescentes. Qual questão vocês acham que está certa? Essa tá fácil, hein, pessoal? Manda aqui no chat, rapidinho, que a gente já tá com o nosso tempo curto aqui hoje. Qual a alternativa que é a correta? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção em mim, que eu falei bastante coisa hoje, né? A alternativa correta é a alternativa B. Os preconceitos não podem ser entendidos no plano humanizado da cultura, e sim no da dominação e opressão, e, portanto, devem ser destruídos em nome da dignidade de toda pessoa humana. Bom, pessoal, hoje a nossa aula aí teve bastante conteúdo, né? Nem deu pra gente conversar muito bem aí, mas eu vi que vocês estão interagindo aqui. E é isso aí, continuem estudando, a gente se vê na nossa próxima aula de Filosofia e Sociologia. Um beijo para vocês, uma boa noite e até mais!